Hello guys, how are you? Professor Fernando aqui. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Simple Present, que é aquele tempo verbal que nós utilizamos na língua inglesa para falar de ações gerais, ações que costumam acontecer com determinadas frequências, e também sobre os advérbios de frequência, the adverbs of frequency, ok? Que são muito utilizados no Simple Present. Então, fiquem com a aula aí, eu espero que vocês gostem e vamos lá. Muito bem, então aqui estamos nós. Simple present and adverbs of frequency. Vamos lá. Primeiramente, simple present affirmative forms. Affirmative form, desculpe. Nós vamos ver aqui por etapas. Primeira forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na forma afirmativa, nós vamos prestar atenção aqui, ó. In the simple present tense, we need to pay attention to the third person singular, he, she, it. Então, no simple present, na forma afirmativa, nós vamos ter que prestar muita atenção quando o nosso sujeito for he, she ou it, que é a terceira pessoa do singular. Então, vamos ver por que isso. Nós temos aqui nossa tabelinha famosa com os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, they. Eu não repeti o you aqui no plural, ok? Mas, como vocês bem sabem, o you nós podemos utilizar tanto para expressar você, no singular, quanto vocês, no plural. Então, vamos ver como que os verbos vão se comportar no simple present, ok? Com I study. Quem conhece esse verbo sabe que este verbo aqui está na sua forma original, ok? Ele não modifica. I study, eu estudo. Com you study. Também não modifica. Agora, com he, she e it, vamos ver o que acontece? Studies. Note que eu acrescentei um IES ao final, ok? Então, prestar muita atenção nisso. Com we study. O verbo não muda novamente. They study. Então, note que na forma afirmativa, o único que vai mudar aqui é he, she, it. I study, you study, he, she, it studies, we study, they study. Ok? Vamos lá. The grammar rules for third person singular. E para escrever esses verbos, eu vou seguir algumas regras, ok? E essas regras estão aqui. Lembrando que as regras se aplicam apenas a he, she, it. A regra geral me diz que eu devo acrescentar o S ao final dos verbos. Então, todo verbo escrito com he, she ou it na forma afirmativa do simple present vão ter S ao final. Exemplo, run, verbo correr, se transforma em runs. Então, se eu disser ela corre, eu vou falar she runs. Nossa próxima regrinha aqui. Aos verbos que terminam em SS, SH, CH, X, Z e O, eu vou acrescentar ES. Então, nós temos aqui uma lista com alguns exemplos. Nós temos kiss, que é o verbo beijar, watch, assistir, buzz, que seria seria o zumbido, ok? Quando a gente fala que um mosquito ele fica zumbindo no nosso ouvido, no inglês a gente utiliza o verbo buzz. Wash, lavar, fix, consertar e go, ir. Note que ao final de todos eles aqui nós temos S. Então, se eu for escrever esses verbos com he, she ou it, eu acrescento ES ao final. Kiss, kisses, watch, watches, buzz, buzzes, wash, washes, fix, fixes e go, goes. Ok? Continuando com as nossas regrinhas. Quando
nosso verbo terminar em consoante mais Y, presta muita atenção, é quando terminar em consoante mais Y. Eu vou cortar o Y e acrescentar IES. Nossos exemplos aqui, eu tenho o verbo try, tentar, e o verbo study, novamente, estudar. E essas são as formas deles. Eu vou cortar o Y e acrescentar IES. Eu sempre vou cortar o Y? Não. Preste bastante atenção que é consoante mais Y. Então, eu tenho aqui, no verbo try, eu tenho o Y, antes dele eu tenho a letra R. A letra R, como nós sabemos, é uma consoante, então entra na regra. E se fosse uma vogal aqui, vogal mais Y, regra geral, eu só acrescentaria a letra S, ok? Pay attention. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte aqui. Por quê? Nós vamos ter o caso deste verbo aqui, o verbo have, que é o verbo ter na língua inglesa. Ele, quando for escrever este verbo com he, she ou it, terceira pessoa do singular, eu não vou aplicar as regras. Por quê? Porque ele possui sua forma própria para a terceira pessoa do singular no simple present. Então, vamos ver como é? Exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. Beleza? Primeira pessoa do singular. A gente sabe, primeira pessoa, o verbo permanece na forma original. Agora, she has a car. Ela tem um carro. Note que o verbo have se transforma em has quando eu escrevo. Vamos lá. Negative and interrogative forms. Vamos para as formas negativas e interrogativas do simple present. Para formar as frases negativas e interrogativas no simple present, eu vou utilizar os verbos auxiliares. Para que vão servir esses verbos auxiliares? Para indicar o meu tempo verbal, para indicar que aquele tempo verbal é o simple present, e para formar as frases negativas e interrogativas. No simple present, eu vou ter o do e o does. Eles são os verbos auxiliares. Lembrando que verbo auxiliar, pelo menos no simple present, eu não vou traduzir, ok? Vamos lá. O do. O do é um verbo auxiliar que eu vou utilizar quando o meu sujeito for I, you, we e they. Ou seja, eu, você, vocês, nós, eles ou elas. O does eu vou utilizar quando o meu sujeito for he, she ou it. Ele, ela, alguma coisa, algum animal, algum lugar no singular, ok? Então vamos lá para negative form. Como é que vai funcionar? Nós vamos seguir esse esqueminha aqui. Subject, sujeito. Do ou does, verbo auxiliar, que vai depender do meu sujeito, ok? Se eu vou utilizar do ou does. O not, que é aquela palavra que dá o sentido negativo para a frase. E main verb, o verbo principal. Vamos ao nosso exemplo aqui. He does not play soccer very well. Ele não joga futebol muito bem. E aqui nós temos as nossas formas abreviadas, ok? Se eu não quiser escrever do not ou does not, como no nosso exemplo, eu simplesmente faço isso aqui. O do not se transforma em don't. E o does not se transforma em doesn't. Beleza? Tranquilinho? Vamos seguir. Interrogative form. Como é que vai funcionar a nossa forma interrogativa? Eu vou trocar o sujeito e o verbo auxiliar de lugar, ok? Então, do ou does vem logo no início, ok? Seguido do subject, o meu sujeito. Main verb é o ponto de interrogação. Então, vamos lá? Does he play soccer very well? Ele joga futebol muito bem? Note que no português, na nossa tradução, não houve alteração,
ok? Mas na língua inglesa, o que acontece? Eu troquei o sujeito e o verbo auxiliar de lugar. E aí, uma observaçãozinha aqui. Quando nós utilizamos os verbos auxiliares do ou does, principalmente, essa regrinha aqui é principalmente para a gente prestar atenção com he, she, it. Quando eu vou utilizar os verbos auxiliares, o verbo principal da frase fica na sua forma original. Então, no exemplo aqui, she studies with me. Ela estuda comigo. Nós vimos que esse IES está aqui por quê? Porque o meu sujeito é she, terceira pessoa do singular. Então, eu vou ter que modificar o final do verbo aqui. Mas aí, quando eu for passar essa frase para a forma negativa, o que acontece? She does not study with me. Presta atenção que o verbo aqui, study, ele volta para a sua forma original, apesar de ser she, ok? Tranquilo? Isso acontece porque eu já tenho o meu verbo auxiliar aqui. Então, vamos seguir para a nossa última parte aqui, adverbs of frequency, os advérbios de frequência. E aqui eu coloquei meio que uma linha do tempo, que hoje em dia é muito utilizado para explicar a respeito desse tópico aqui dos advérbios de frequência. Nós temos uma seta que vai de 0 to 100, 0% a 100%, 0% a 100%. E o que isso significa? Isso significa a frequência que cada advérbio expressa. Se eu expresso 100, se eu quero expressar algo que eu faço 100% das vezes, eu vou utilizar o que estiver aqui, 100, ok? Que é 100%. Se eu quero expressar uma ação que eu faço 0%, que eu nunca faço, eu utilizo aqui. Então vamos ver. Eu tenho never, que vai expressar nunca. Ou seja, se eu nunca faço nada, qual é a frequência que eu faço aquilo? 0%. Ok? Never. Rarely, seldom. Rarely e seldom são duas palavras que elas possuem o mesmo significado, ou seja, sinônimos. Rarely e seldom quer dizer raramente, ok? Não é que eu nunca faço aquilo, eu faço, só que é muito difícil fazer aquilo, é raramente que eu faço aquilo, ok? Rarely e seldom. Sometimes, às vezes, de vez em quando, ok? Note que conforme eu vou avançando na minha seta aqui, eu vou aumentando também a frequência, ok? Often, frequentemente, ok? Vou aumentando a frequência gradualmente. Eu costumo fazer isso frequentemente. Eu faço isso com uma certa frequência. Usually é geralmente, ou seja, eu costumo fazer isso. Eu geralmente faço isso. E o que eu faço 100% das vezes? Always, sempre, ok? Então, nosso esqueminha aqui, 0%, never, nunca. Conforme eu vou avançando, eu vou aumentando a frequência, ok? E aí, dependendo do que eu quero expressar, eu vou escolher o meu advérbio aqui. Vamos então, aqui para finalizar nossa aula, ok? Dar uma olhadinha no nosso texto. Como eu falei, os advérbios de frequência, esses adverbs of frequency, são muito utilizados no simple present para expressar as ações, ok? Então vamos dar uma olhadinha neste texto aqui. Acompanhe comigo a leitura. Hi, desculpa. My name is Mary and I'm 11 years old. On weekdays, I always get up at 7 o'clock because I have lessons. But on Saturday and Sunday, I never get up early. I usually get up after 9 o'clock. On Saturdays, I always have piano lessons.
Then I usually have lunch at my grandmother's house. We sometimes go to the cafe, and after lunch, and I always ask for an ice cream. But my grandmother never buys me one. On Sundays, my parents and I always go out for lunch. And in the afternoon, we do an activity together. We sometimes go to the beach when the weather is nice. When it's rainy, we usually go to the cinema. I love the cinema. Então, nós podemos ver aqui no texto que nós temos vários advérbios de frequência, ok? Always, sempre. Never, nunca. Usually, geralmente, ok? Always, usually, novamente. Sometimes, às vezes, ok? Always, never. Always, never. Ou desculpa, always, sometimes, às vezes. Usually, geralmente, ok? Então, é isso, ok? Como exercício, se vocês quiserem praticar um pouquinho, entender melhor como funciona, vocês podem tentar traduzir esse texto, trabalhar com a tradução dele, e aí nós damos prosseguimento com as nossas aulas, com as nossas próximas aulas, ok? Thank you very much. É isso aí, eu agradeço por vocês estarem aqui e até mais.